Olá, eu sou Luiz Carlos Diongo, médico veterinário, membro da comissão organizadora e do Núcleo VET, que organiza esse simpósio Brasil Sul de Suinocultura. Estamos na 16ª edição e hoje à tarde tivemos a grata satisfação de moderar um painel de relevância, de grande importância, né, que é a gestão da produção voltada à qualidade de leitões. Então nós temos a presença de nomes destacados aqui conosco, a doutora Fernanda Almeida, a doutora Jane Delanora e o doutor Jesus Acosta, que dividiram o palco hoje com 3 apresentações fabulosas, né? Muito embasadas, com detalhamento riquíssimo, né? Dessa discussão sobre a questão de leitões, peso do leitão ao nascer, qualidade do leitão ao nascer e leitões de baixo peso. A sua discussão sobre os pontos-chave, o que leva à qualidade do leitão ao nascer e ao desmame, e como poder ter uma melhor condição desses leitões, né, ao desmame, haja vista a alta prolificidade das leitoas, das matrizes de hoje, né, leitoas, matrizes, porcas com altas prolificidades e com grandes perdas ao longo da cadeia até o abate. Então, com este tom da conversa, né, com esta envergadura, eu gostaria de provocá-los, né, alguma discussão, né, as pontos-chave das vossas apresentações, né, nesse tema que com certeza é um tema de grande importância e grande relevância para toda a equipe técnica e produtores e funcionários das granjas. Doutora Fernanda, fica à vontade para vossas considerações. Obrigada, João. Olá, pessoal. Fernanda Almeida, da Universidade Federal de Minas Gerais. E realmente o leitão de baixo peso é um grande desafio no nosso sistema de produção. É uma realidade, não está longe e não é uma questão única do nosso país, é uma questão realmente mundial. Então, as nossas fêmeas contemporâneas, elas são hiperprolíficas e isso vem de intensa seleção genética e justamente para melhorar a eficiência produtiva. Afinal de contas, aqui no nosso país, não é à toa que nós temos uma posição de destaque no cenário mundial da suinocultura, como o 4º maior produtor e exportador de carne suína. Isso é um feito de um grande investimento em genética, em nutrição, em sanidade, e essa hiperprolificidade veio realmente para ficar. Então, agora nós temos que saber lidar tanto com a nossa fêmea quanto com a sua leitegada. Dentro desse cenário, nós sabemos que a hiperprolificidade aumentou a presença de leitões com baixo peso ao nascimento, e esse baixo peso ao nascimento, muitas vezes, ele vem em função de um insulto intrauterino que esses fetos sofreram em função de uma baixa troca entre nutrientes, gases respiratórios com a porca, em virtude de terem, da espécie suína, ter uma placenta que não permite uma troca tão efetiva, né? Se até anticorpos ficam difíceis de serem passados via mãe para o feto, então daí a importância do leitão consumir o colostro, que dirá nutrientes e gases respiratórios. Enfim, na nossa apresentação, nós procuramos desvendar o que está por trás desses leitões que nascem com baixa viabilidade. Em experimentos desenvolvidos pelo nosso grupo de pesquisa, estudando tanto o sistema digestório como o sistema muscular esquelético, nós observamos que os leitões que nascem acometidos pela restrição intrauterina de crescimento, eles apresentam uma baixa capacidade absortiva, ou seja, existe um comprometimento da mucosa intestinal em função de alterações estruturais, que dizem respeito à altura da vilosidade, que diz respeito também à fisiologia, ou seja, são animais que produzem menos enzimas capazes de digerir os principais alimentos que fazem parte da dieta, que são proteínas e carboidratos. Além disso, estudando a microbiota desses animais, embora a microbiota não tenha uma
uma alteração em diversidade, ou seja, leitões que nascem com peso normal ou que nascem com baixo peso, eles apresentam uma microbiota com gêneros de bactérias similares. Entretanto, existem bactérias responsáveis por determinadas vias metabólicas que são importantíssimas para o desenvolvimento do animal. Por exemplo, ao nascimento, esses animais de baixa viabilidade, eles apresentam um comprometimento das vias de produção de glicose. Então, são animais que nascem já com uma hipoglicemia e, acompanhando de hipoglicemia, existe uma letargia e esses animais, não é incomum esses animais virem a óbito em função do esmagamento, né? Que já é um problema muito sério, daí a alta mortalidade no período pré-desmame. O período pré-desmama é um período extremamente importante porque vários sistemas futuros, principalmente a reprodução, pode ser acometida nesse momento. É um momento em que os machos apresentam ondas de crescimento, de proliferação de células de Sertoli, que são células importantes para a espermatogênese, e fêmeas também, que fêmeas acometidas por diarreia, por exemplo, durante essa fase do pré-desmama, podem ter sua reprodução acometida aí futuramente. Mas o principal gargalo aí desses animais de baixa viabilidade que nós vemos é justamente o período de descreche, porque nesse período eles apresentam a mucosa intestinal com pior qualidade, digamos assim, não é? E com isso, os animais realmente eles não conseguem aproveitar a ração da forma que deveriam. E além desse comprometimento do sistema gastrointestinal, também falamos em comprometimento de sistema muscular esquelético, em função de composição de fibras musculares, em virtude de tamanho de fibras musculares, composição em termos de tecido conjuntivo, isso tudo refletindo tanto no crescimento e desenvolvimento do animal, quanto na carne, na qualidade da carne que esse animal terá. Então, são animais que merecem extrema atenção, mas, no meu entendimento, o alvo de ataque para se tentar melhorar essa incidência de leitões de baixa viabilidade é justamente se investir na nutrição da fêmea, tanto pré-cobertura quanto fêmea durante a gestação, investindo em uma boa nutrição, já que a fêmea contemporânea é totalmente diferente da nossa fêmea que nós tínhamos há 30 anos atrás. Então, por exemplo, há 30 anos atrás, não se falava-se em restringir a fêmea logo após a cobertura por causa de metabolização de progesterona. Então, a metabolização de progesterona naquela época, você teria um aumento da mortalidade embrionária. E hoje, essa teoria já veio por terra, porque as nossas fêmeas hiperprolíficas têm uma grande capacidade de produzir progesterona. E nós sabemos que essa grande capacidade de produzir progesterona, ao passo que grande parte dela é metabolizada no fígado, mas existe grande parte ainda presente ali na via de comunicação entre útero e ovário. Então, as fêmeas o ambiente uterino é mais preparado para se receber os embriões para sua implantação, etc., e seu desenvolvimento, e, portanto, fazer-se uma restrição aí não é plausível, não é? E, além disso, um melhor investimento vai garantir uma maior longevidade das fêmeas, então, consequentemente, diminuindo a taxa de reposição, que é extremamente favorável, principalmente para a sanidade do plantel, de modo geral. Certamente. Muito obrigado, com certeza. Doutora Djane, e qual a sua experiência hoje, o que você tem percebido nas granjas e nas vossas consultorias e tal, como esse tema está sendo olhado lá dentro da granja? Diogo, acho que a Fernanda embasa com teoria
todas as nossas constatações, né? Então, as observações são muito Com linkadas certeza. com a prática, né? Uhum. É essa ciência básica, não que seja básica, mas é a ciência Fundamental, né? dos Sim, fundamentos dos que fundamentos. vão fazer com que a gente tome ações a campo, né? E na questão da nutrição da fêmea, o doutor Jesus Acosta fez observações também extremamente interessantes, que vai comentar conosco aqui no podcast, né? Mas a questão dos leitões pequenos, ela é o começar pelo começo, né? Então, ela é mais uma vez a suinocultura nos mostrando que os nossos manejos básicos, eles são muito importantes dentro dos sistemas de produção. E é uma questão extremamente presente na nossa rotina, né? Hoje você está aqui como moderador do nosso painel e coordenando este podcast, mas na tua rotina de trabalho, né? O Giongo profissional na cooperativa que atua tem essa vivência da mesma forma que uma parte importante dos sistemas de produção brasileiros tem, né? Então, como nós temos o entendimento técnico de que não há muito a fazer depois que esse leitão já nasceu pequeno, né? Então, e nós temos muitos trabalhos nos mostrando o quanto de mortalidade esses leitões efetivamente têm nas granjas, né? Morrem, a maioria morre, né? A grande maioria morre, exatamente por vitalidade, porque não consegue alcançar o colostro. Então, assim, nós temos muitas explicações para isso, né? Tem uma parte muito grande deles, né, Fernanda, que nasce natimorto, né? Porque o cordão umbilical é mais frágil e durante o processo do parto ele rompe e eles acabam nascendo natimortos, né? Normalmente o peso médio dos natimortos é muito menor que o peso médio da granja, né, dos vivos. Então são coisas assim, de fato toda a parte da ciência nos mostra que é melhor não tê-los, né? Sim. A partir daí, a minha abordagem foi toda relacionada ao que fazer para que os que nascem numa boa condição não se tornem pequenos ao final da fase, né? Então, e aí nós vamos na linha de que o que mantém os leitões nas maternidades são as mães. É a produção de leite, né? E esse hoje talvez seja um dos nossos maiores desafios em relação à prolificidade também. Então, nós não temos muitas alternativas do que fazer com os leitões excedentes. Nós construímos ao longo do tempo, e eu não defendo as mães de leite, mas eu não tenho um plano B. Então, para mim... São necessárias, né? Para mim, existem momentos em que as mães de leite são a nossa única saída para não produzir refugos nas nossas maternidades, né? Então, quando você olha para esse entendimento, ter ou não ter mães de leite é uma decisão gerencial, não é uma decisão das pessoas da granja, eles seguem as nossas recomendações, né? E tudo que puder ser feito pela produção de leite dessas mães, né? Nós temos, de forma geral, as fêmeas mais jovens, com os aparelhos mamários mais lotados, e assim, em trabalhos, em medidas que nós fazemos a campo, as fêmeas de ciclo 1 têm uma capacidade de ingestão voluntária na lactação de mais ou menos 60% do que uma porca de terceiro a quinto parto consegue ingerir. Então, eu tenho o aparelho mamário mais lotado pela fêmea com menor capacidade voluntária de ingestão. Então, essa parte da nutrição começa a ficar deficitária, né? Então, hoje a dinâmica das maternidades é um dos pontos mais interessantes de discussão para garantir essa questão de qualidade ao desmame, né? Chamou atenção os números, né, mostrados sobre quantos leitões bons, de bom peso, que perdem, né, a classificação, né, nos grupos, né, vão perdendo a postura, né, de melhores leitões, né, vão ficando ruins por tantas falhas, né, ao longo da gestação, da maternidade, né. Aquele trabalho é um trabalho muito interessante, né, quando ele faz esse estudo da mudança de categorias, né. Então, assim, não é garantia nenhuma de peso ao abate o leitão nascer com 1,5 kg.
Então, assim, é interessante mesmo que você tenha menos de 20% dos leitões que se mantêm dentro da mesma categoria de peso do nascimento ao abate. E, por outro lado, nos dá a noção da gigantesca capacidade que nós temos de interferir, né? Então, de também oferecer condições para que eles aumentem posições e não só percam posições, exatamente. né? Então... E com o período de lactação, né, que foi ampliado, né, hoje na IN 113 é 24 dias, né, a recomendação e vai se tornar obrigatório, né, como idade mínima de desmame. E então é muito comum 28 dias de desmame, né, idade de desmame. Então a exigência da matriz é muito maior, essa semana a mais aí é um tempo muito grande, né, e exige uma produção de leite muito grande, né. Suplementação dos leitões, né, então, esse é um ponto também, né, que talvez exacerba uma limitação de consumo de água, os arraçoamentos diários, né, quantos arraçoamentos faz para a matriz, ou é à vontade, ou é quantos tratos, né? Eu acho que a gente tem uma evolução bastante interessante no Brasil no sentido de climatizar as maternidades, né? E às vezes a gente fala, nós somos um país muito grande, com diversidade climática, mas aqui no sul mesmo, Giongo, a gente tem talvez uns 3 meses do ano dentro da zona de conforto térmico dessa porca. Então, às vezes a gente tem uma ilusão de que aqui não né? No sul nós não temos não é desafio, né? Então, eu acho que a gente tem bastante evolução nisso, em preparar o ambiente das maternidades para essas matrizes. Acho que a gente tem um caminho interessante também em aprimorar o nosso fornecimento de água nas granjas, né? Tem uns trabalhos impressionantes da interferência da temperatura da água. Eu acho que a gente pode evoluir muito nesse sentido também, de oferecer a essas matrizes a condição que de fato elas precisam, e elas não estão nos pedindo nada demais, né? Elas estão nos pedindo as condições para atender as suas exigências, para nos entregar muito, né? Quando nós olhamos hoje para as matrizes, elas são máquinas de produzir carne, né? Proteína, elas nos entregam ao ano muitas vezes mais do que o próprio peso corporal. Então, exatamente. assim, é uma máquina perfeita e que nos pede algumas condições, né? E que nos devolve quando nós oferecemos isso. Exato. Muito bem. Dr. Jesus Acosta, então, o começo de tudo, né? O início de uma boa preparação da fêmea na gestação, né? Então, a importância que o senhor relatou na sua apresentação, eu gostaria que o senhor fizesse os comentários aí da vossa apresentação. Sí, voy a hablar en español, espero me entiendan. Sí, yo comencé diciendo que es un proceso muy complejo. Digamos, hay cosas que son claras. Tenemos cerdas hiperprolíficas, que el peso a nacimiento ha bajado, la variabilidad ha subido, y eso es lo que tenemos bastante claro, no necesitamos discutir mucho ahí. Donde sí es difícil es cuando tratamos de entender cómo, como nutricionistas, podemos impactar ese fenómeno. Y creo que lo hemos tratado de hacer de muchas maneras. Primero con un concepto clásico de nutrición, que es si necesita más, démosle más, pero hemos entendido que la cerda tiene una capacidad de movilizar su tejido, sobre todo graso, muy grande, y es capaz de adaptarse muy bien a suplir con las necesidades a los cerdos, a la camada. Y eso me parece fascinante desde el punto de vista biológico, pero también entendemos que aún así encontramos estos cerdos de bajo peso y ellos no son viables. Es muy interesante esa caracterización de la doctora Fernanda, mostrando cómo ellos están comprometidos. Y cuando uno va a granja, uno lo ve que llega un lote de cerdos que no están, que están comprometidos, que son de baja calidad, y tienes muchos problemas de mortalidad, de diarreas,
de bajo crecimiento. Y entonces, en mi opinión, lo primero que se debe hacer es entender muy bien esas dinámicas de el consumo de alimento y la energía y mantener las reservas y la movilización de la cerda. Es lo primero. Creo que son los fundamentos más básicos de nutrición. Y si ya tenemos algo de eso resuelto, podemos pensar más bien en qué más podemos hacer por ello. Y yo en mi presentación lo que indagué fue en dos estrategias, pueden haber más. Una es los aminoácidos, y me enfoqué en la arginina, en la familia de los aminoácidos de la arginina. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con la angiogénesis, con el desarrollo del sistema circulatorio. Y eso en una cerda hiperprolífica puede ser un factor limitante. Entonces, creo que la arginina y la glutamina tienen promesa en mejorar el peso y la variabilidad. Pero cuando revisé la literatura, a veces encuentras una cosa, mejoras el peso, pero no mejoras la variabilidad. O mejoras la variabilidad, pero no mejoras el peso. Entonces, no es tan fácil y tan claro. Y después terminé con los minerales de traza, que es mi trabajo, a lo que me dedico yo. Y nosotros tenemos datos que cuando tenemos una fuente más disponible de zinc, cobre y manganeso, y sobre todo de zinc, podemos mirar que tiene un efecto en la cerda, y tenemos datos ya de muchas cerdas a través de muchos países. Pero donde más indagamos, y tenemos buenos datos en homogeneidad y tenemos buenos datos en peso. Ahora necesitamos entender, así como con la arginina, si podemos hacer las dos cosas. Yo soy científico y digo, hacer las dos cosas es muy difícil. Cuando tenemos datos que sugieren eso, pero yo soy escéptico por naturaleza y me doy cuenta que lo puedes hacer en algunas camadas, pero repetir es muy difícil. Lo otro y para finalizar mi presentación, hicimos un proyecto muy original y muy bueno. Digamos, en nuestra industria necesitamos más de estos proyectos. Es un proyecto que tiene que ver con la epigenética. Y nos dimos cuenta, el zinc es un mineral que tiene mucha relación con la epigenética, con las con la acetilación y la metilación, y las enzimas que están relacionadas con eso, que es la expresión de los genes. Y nos hemos dado cuenta que, claro, cuando aumentas el peso o mejoras la variabilidad, esos cerdos tienen una programación diferente. Y lo que nos dimos cuenta, interesantemente, con el intestino y el músculo, es que en el intestino encontramos menos inflamación, y en el cerdo neonato y desteto la inflamación es clave. Y en el músculo encontramos algunos marcadores que nos sugieren que hay más hipertrofia muscular. Claro, muchas veces una cosa va de la mano con la otra. Cuando mejoras, decreces inflamación, generalmente mejoras crecimiento, porque la inflamación puede ocupar un espacio grande dentro de los requerimientos de animales, sobre todo en estas etapas. Entonces, bueno, para terminar, nosotros estamos muy intrigados con la epigenética. Creemos que en mi opinión, que un trabajo no va a ser suficiente, y por eso seguimos en la misma ruta de investigar un poco más y entender un poco más, porque seguro que el zinc es importante, pero hay muchas cosas que regulan los genes también. Entonces, es un espacio muy prometedor. Sim, muito bom. Dentro dessa visão geral da cadeia produtiva até o abate, a visão equilibrada é muito importante, né? E nós temos visto quanto a genética investiu em prolificidade nas últimas décadas, mostrado já no simpósio aqui, né, os números, né? Mais de meio leitão porca ano, né? E chegando às granjas campeãs aí a mais de 40 leitão desmamado fêmea ano,
né? Então, isso é um número assustador até, né? Um número, assim, surpreendente. Bom num aspecto, né? De potencial e tal, e no outro aspecto de equilíbrio, quantos desses vão realmente chegar até o abate com uma qualidade de carne, né? Necessária, e não se perder ao longo do caminho, que isso é custo de produção, isso é um dispêndio, né? De toda a cadeia. Então, olhando esse todo, eu tenho provocado as genéticas, né? As empresas de genética. O que está sendo possível fazer? Eu tenho tido algumas informações de que a genética mudou, inverteu um pouco, amenizou a curva de redução proporcional de peso, né? À medida que a prolificidade aumenta. Então, que trabalhos com genômica têm melhorado o peso médio, né? E não só uma divisão simples, né? De o que era 20 leitões por ano, 25 uns anos atrás, para 35 hoje, não é uma divisão reta, né? Ela tem melhorado proporcionalmente. Vocês têm observado isso na prática? Que a genética está conseguindo fazer um pouco dessa reversão também, para ajudar nesse contexto, né? De peso médio ao nascer? Como as das genéticas que eu trabalho, eles me informaram, porque eu sempre pergunto, é uma faca de 2 gumes, porque você melhora de um lado, porém piora do outro lado. Então, a tentativa agora seria a seleção para a viabilidade do leitão. Então, inclusive foi o Guilherme, na palestra de ontem, ele comentou que realmente ele não tem visto tanto leitão BV a campo, como se via anteriormente. Então, porque realmente essa seleção tem visto. Mas a questão é que seleção na espécie suína, ela é longa. Não é igual em ave, que as gerações, você obtém as gerações muito rápido, né? Não, isso aí. Gerações. Então, nesse meio tempo, nós precisamos agir. Né? Nós temos que tomar decisões, com certeza, para minimizar esses efeitos. Não é, Jane, eu não sei como é que é a sua visão, doutor Jesus. Eu concordo e vejo exatamente como você vê, Giongo. Nós fizemos um levantamento em alguns, são números das granjas, né, em alguns clientes, para medir isso, né? Então, na década aí, 2010 a 2015, né, nesses anos 2010, eu acho que eu nunca trabalhei tanto com leitão pequeno, com sonda, com colostro servido, né? Essa suplementação na tentativa de de reduzir as mortalidades, porque nós tínhamos entre 15% e 20% de leitões nascidos abaixo de 1 quilo, né? E hoje, eu selecionei 8 granjas nessa avaliação, nascendo acima de 16 nascidos totais, e ficou entre 3% e 4,5% de leitões abaixo de 1 quilo. Então, sim, o campo, né, o campo nos mostra que o melhoramento genético está fazendo a parte dele, né? Nós vemos hoje o peso médio das granjas no Brasil, ele baixou, né, João? Sim. Então, assim, nós estamos falando de 1,3 kg, né? Dos vivos, né? Isso aí. Então, assim, nós não falamos mais, as nossas metas eram 1,420 kg, 1,450 kg de peso ao nascer, né? Hoje a gente trabalha com 1,3 kg e com muita vitalidade. Os leitões nascem muito bem, eles procuram o aparelho mamário, então a campo a gente realmente vê isso, sabe? Eu acho que o melhoramento genético ele fez a parte dele, sim. Então, e eficiência placentária é seleção, né? Nós temos limitação do que a gente consegue fazer, até mesmo via arginina, né? Via esses trabalhos, eles nos mostram, né? O meu trabalho de doutorado foi com arginina e com um blend de aminoácidos, né? No meio daquele caos que a gente vivia com 20% de nascidos abaixo, né? Então, todas as tentativas, assim, e eu consegui alguma resposta até 14,5 nascidos totais. Quando a prolificidade passou disso, a nutrição não conseguiu mais, né? Então, nós medimos toda essa questão de vascularização placentária, né? E você não consegue, existe uma limitação.
quando você, e eu imagino que tenha sido isso, você começa a incluir nas características essa questão de eficiência placentária, você resolve na origem, né? Facilita o nosso trabalho como pessoas do manejo, como nutricionistas, né? Então, assim, facilita o trabalho de toda a cadeia, né? Com certeza. Nós fizemos uma medição recente de uma inquietação assim, tá, mas vamos fazer mãe de leite, precisa fazer mãe de leite. Quantas? Por quê? Mas vamos aprofundar a discussão, por que é necessário? Aí aquela inquietação. A genética tem mais de 16 tetas por leitoa selecionada. Quantas tetas viáveis tem na sala de maternidade para o total de leitões da maternidade? Aí, quando a gente fez essa pergunta e foi buscar a resposta, as tetas viáveis, totais de tetas viáveis da sala de maternidade eram menores, bem menores. Mas aí, o que está acontecendo? Por que estamos perdendo tantas tetas, né, ao longo de 1, 2, 3 partos, né? Por que essas fêmeas estão perdendo, né? Tornando inviáveis essas tetas. Então, aí vem a necessidade, né, dessa análise mais profunda, né? De realmente buscar a resposta, porque, às vezes, nós estamos subutilizando o potencial, né, de disponibilidade de tetas, né, numa seleção da leitoa até a vida produtiva da fêmea em partos avançados, né? Então, esse é um ponto bem chave, bem interessante também, né? Quería comentar un punto que me parece interesante, que es interesante ver que se ha mejorado y que la selección estaba comenzando a verse, digamos, ser más viables, pero creo que también hay una parte muy interesante de la variación que tenemos dentro del sistema, dentro de todas las granjas, porque hay granjas que les va muy bien, hay granjas que tienen números espléndidos y hay granjas que definitivamente no tienen muchas ineficiencias y la diferencia en rentabilidad es inmensa. Entonces, una de las cosas es la variación también no solo de los animales per se, sino también del sistema, y tratar de utilizar algo de benchmark o de otras cosas para mejorar esa variabilidad que también tenemos dentro del sistema de producción. Eu gostaria só de pegar gancho aqui no que o Dr. Jesus falou e que a doutora Diane falou a respeito das tetas, né? Você comentou, Diane, que muitas tetas estão no chão, né? Ou seja, os animais no parto, os primeiros só têm acesso a um lado, porque o outro lado está em cima. Então, nesse sentido, eu penso muito em mão de obra. E na palestra de ontem, falou-se muito em carência de mão de obra. Então, no meu entendimento, tem que ser a necessidade de ter uma ação conjunta, porque é uma questão multifatorial. Mas, por outro lado, como direcionar pessoas única e exclusivamente para a maternidade que estejam disponíveis 24 horas por dia? Isso aí é um problema complexo. En Estados Unidos es imposible. No es imposible. Pues en muchos sitios es muy difícil. Creo que la tecnología en un futuro nos puede ayudar un poco con eso. Porque sí se ve, entre más atendidas los partos, hay un efecto, pero tenemos que llegar allá por múltiples medios. Sim, o simples fator, né, de orientar a primeira mamada e garantir a colostragem adequada, né? Veja que é uma coisa simples, conhecida, não tem dúvidas, né, da eficácia, e não se consegue aplicar adequadamente nesse ponto aí por mão de obra, né? Principalmente mão de obra, né? Exato. E as granjas têm estruturado muito a questão da física, né? Física, equipamento, ambiência. As granjas têm melhorado sobremaneira, que consegue dar uma condição também de estabilidade, né? De condição para o conforto animal. E, lógico, a expressão melhor das características. Mas a mão de obra é crucial, né? É crucial e vital. Acho que é um desafio contínuo, né? E isso que no Brasil nós temos a fama, né? Ou a característica de ter, comparativamente aos outros países, mais mão de obra, né? Exato. E sentimos gargalo também, né? Exato.
É verdade. Eu acho que as instalações, elas são hoje decisivas para isso. Quando nós construímos granjas ou reformamos aqui no Brasil, nós temos que pensar as instalações para facilitar o trabalho das pessoas e para garantir a maior autonomia dos animais. Então, quando você produz essas condições, Diogo, a gente já tem muito resultado assim disso, né? De tamanho de gaiola, de maternidade, dessas questões dos pisos de ferro que facilitam muito a limpeza, retiram esse contato fecal-oral, toda a parte de climatização, uma mudança no nosso conceito de escamoteador para uma área de refúgio que esse leitão acesse por vontade própria, né? Então, a gente brinca muito que se eu fosse um leitão e tivesse uma mãe de 250 quilos e quentinha, eu não ia querer uma caixa fechada, né? Eu ia querer deitar do lado da minha dela, mãe. exato. Então, nós já fizemos umas medições de CO2 dentro dos escamoteadores e os números, assim, são assustadores. Então, a gente tem um caminho muito grande de facilitar o trabalho dessas pessoas dentro das granjas também, né? Eu sou uma pessoa otimista em relação à mão de obra, sabe? Eu tenho visto coisas incríveis acontecerem dentro das granjas quando existe uma conjunção de fatores para que as pessoas possam trabalhar melhor. Então, eu acho que nós temos esse benefício em relação a quase todos os outros países do mundo, que é ter as pessoas, ter disponibilidade, e que nós estamos aprendendo a como construir para que o animal fique melhor, o suíno fique melhor e as pessoas fiquem melhores também. Isso aí, então, agradecer, né? E para nós, o Brasil tem uma produção que é marcada mundialmente por qualidade, por sanidade, né? Por eficácia, né? Por produtividade. Então, essa conversa de disputa entre campeões, né? É uma conversa desafiadora, né? Claro. O que nós estamos pontuando aqui são pontos-chave para melhorar ainda mais, né? O que já é bom. O que já é bom, né? Então, é Isso muito, mesmo. muito legal. Agradeço vocês e um comentário final, assim, um agradecimento, um comentário final, a palavra final, assim, que vocês queiram deixar, Adão. A minha mensagem é: cuidem das fêmeas, cuidem das porcas, invistam. Isso, na verdade, não é um custo a mais, isso é um investimento, porque uma vez que se cuida delas agora, colhe-se melhores resultados lá na frente. É isso, muito obrigada. O meu comentário é de que nós somos a melhor suinocultura do mundo, feita por pessoas muito dedicadas. Nós temos condições de produtividade excelentes, né? Então, no melhor cenário. Às vezes a gente, Jongo, fala muito sobre o que não dá certo e isso dá uma sensação de que tem muita coisa dando errado, né? E, na verdade, a maior parte do que nós fazemos dá certo. Está se tornando cada vez mais complexo porque nós estamos no ajuste fino. O macro está feito, né? Então, é que a minha mensagem é que a gente, como técnicos, né, fique otimista, trabalhe para isso. E eu entendo que vai ser o nosso trunfo, como sempre foi, né, para continuar produtivos. Isso aí. Doutor Jesus? No, creo que es muy importante también eso, invertir. Creo que invertir en la cerda, y no solo el dinero, sino la atención, el entendimiento, todo lo que podemos hacer por ellas se va a pagar después. Lo que pasa es que a veces no se ve tan fácil, pero no se concibe de esa manera más bien. Pero yo he visto mucha investigación que es así. Tienes un efecto en la cerda y impactas todo el sistema. Para mí eso dice mucho y creo que las personas que se arriesgan a tener las cosas bien desde el origen, que es la cerda, generalmente tienen muy buenos resultados. Y quería agradecer de verdad. Es mi primera vez en Brasil, pero me siento en casa. Muchas gracias de todos ustedes por la invitación, por la interacción. Los brasileños son gente muy amable. Muito obrigado. O prazer é nosso, é uma satisfação estar com vocês aqui. Que bom que veio e retorne sempre, né? Que possível, terão outras
oportunidades, né? E muito obrigado, e a palavra final minha é equilíbrio. Equilíbrio para buscar produtividade com resultado, né? Com sustentabilidade. Esse é o ponto-chave aí. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigado.